Olá, queridos, mais uma vez estamos aqui com o episódio do Upper Chamber e dessa vez é um episódio especial, né? Nós estamos no Brasil gravando com alguém que é muito especial para mim, para minha história, para minha família, e eu quero que você fique ligado aí. Antes de nós continuarmos, né? Eu falei que nós estamos virando top nesse negócio de YouTube. Não esquece de dar um like aí, não esquece de recomendar esse podcast para alguém que você conhece. E eu creio que vai abençoar muito a sua vida. Fica ligado aí com a gente e Deus vai derramar algo assim fresco no seu coração. Manda perguntas para a gente. Nós temos recebido muitas mensagens de irmãos nos encorajando e tem sido muito precioso. Fica conectado com a gente e é uma bênção. Deixa eu falar aqui com vocês. Olha, eu estou com o Nelson aqui, que é o líder, o presidente, CEO, como que chama mesmo, Nelson? O nome que você der, eu aceito. CEO, high-tech, top, não sei o que lá, da Oni Music. E eu pedi ele, eu falei, Nelson, por favor, tira um tempo comigo para me gravar com você. Nós somos amigos há quantos anos, Nelson? Eu estava pensando nisso aqui agora. Deve estar quase com uns 30 anos, né? Uns 25 com certeza. Tem uns 25 a 30 anos, né? De 25 a 30. Antes de Caleb nascer, a gente estava junto, aquela coisa toda. E eu pedi o Nelson, vamos tirar um tempo, eu queria conversar com você. E uma das razões que eu queria conversar é que tem umas 2 semanas, tem um tempo que o Espírito Santo está começando a trazer no meu coração uma palavra. Eu compartilhei esses dias. Eu compartilhei sobre aquela mulher que perdeu as 10 moedas de prata, né? E eu estava falando com os irmãos que se você coloca 10 moedas de prata dentro de uma sacolinha e você balança ela faz um barulho. Se você tira uma moeda e balança, o barulho é muito semelhante. Mas a verdade é que algo está faltando. E a gente tem falado esses dias que eu sinto que algo está faltando. E eu creio que Deus está querendo restaurar algo na área da adoração, na área da música. E nada como começar ouvindo você. E eu estava lembrando esses dias de 2000, viradas de 99 para 2000, acho que foi o som, ou 2001. O som da chuva que nós tivemos na Lagoinha. Acho que foi o 2000 ou 2001. Acho que é 2001. Então, eu queria ouvir você, Nelson. Vamos lá, me fala um pouquinho sobre a trajetória da música. Chuva, né? 1, 2, 3 e 4. O último foi no Credit Car Hall, aqui em Belo Horizonte. O penúltimo foi no Expo Minas. E os outros 2, acho que foram na Lagoinha, né? Um no lugar da Lagoinha e o outro em outro. O pessoal que não te conhece, fala quem é o Nelson. O que você faz hoje? Você distribui... Eu acho que você distribui quase todo mundo, todo mundo da adoração no Brasil. Hoje a gente tem 2 empresas. Uma é a Oni Music, que é um selo que distribui vários ministros de louvor aqui do Brasil. Você, inclusive, né? Tem um monte de gente. Tem a Gabriela, Jean do Trono, a Nívia, Gabriel Guedes, Isaías, Morada, Dunamis. Tem uma galera aí, eu esqueci do monte aí. Depois você entra lá, unimusic.com.br, dá uma olhada lá que você vai ver a turma toda. Lucas Agostinho, Rebeca Carvalho, uma turma muito boa. Central 3, não, vou esquecer, me perdoe, eu esqueci de falar. E a gente também tem uma outra empresa que é a Editora Adorando, que a gente cuida do direito do autor. Na música há 2 direitos andando, um é de quem é dono de uma gravação, a Unimusic cuida das gravações, e a outra é o autor das músicas que foram gravadas, que também tem um direito andando, são direitos que andam paralelamente. E a Editora Adorando cuida do direito autoral de muitos autores, dos brasileiros, de milhares de autores estrangeiros. E como que você entrou nesse negócio de música? Porque quando eu te conheci, você trabalhava com outra coisa. Eu trabalhava com couro, né? Minha família é do ramo de couro, meu pai já se aposentou, já não tem mais os negócios, mas... Por 40 anos ele foi do ramo de couro, ele foi um pioneiro aqui em Minas, começando a dar crédito. O primeiro crédito para várias fábricas que são famosíssimas foi ele que deu e ajudou muita gente. Eu me converti em 1980, eu tinha 16 anos. Na minha igreja não tinha quem tocasse violão. Falei, vou aprender esse negócio, porque se eu for muito ruim, vai ser melhor do que ninguém. Eu sou um péssimo violonista, aliás, péssimo. Eu tinha que estudar uns 3 anos para fazer, é ruim. Então, eu sou pior do que ruim, não sou bom, não sou músico. Mas sempre gostei muito de música, sempre consumi muito música, antes de me converter e depois também. Sempre gostei muito de música. Conheci minha esposa, ela tinha 12 anos. É mesmo? Comecei a namorar com a Cris, ela tinha 14. Eu tinha 18, eu era pianista, formação clássica, e já é outra prateleira, né? Tem os discos dela gravados.
Quando ela começou a gravar, eu falei, Cris, eu não sou músico mesmo, então não vou te atrapalhar. E no final dos anos 90, né, 98, antes disso, a gente tinha uma turma de amigos, você, o Ricardo do Clamor, a Nívia, pessoal aqui de BH, né? A gente se reunia, às vezes, para fazer uma reunião de adoração aqui, em casa, na sua casa. A gente estava sempre junto, buscando Deus. Às vezes era um violão quebrado, faltando as duas cordas, né? E tudo começou muito inocentemente, sem pretensão nenhuma, 0,00. Eu nunca imaginava que ia acontecer alguma coisa assim. Depois o Cirilo chegou para perto também e foi acontecendo. E no final dos anos 90, Deus trouxe para cá um casal de missionários, que é o Danduque e a Marte. Ele já vinha no Brasil há muitos anos, mas Deus revolucionou o ministério dele nessa década. E ele começou a vir para BH, ele foi para Lagoinha, o pastor Márcio indicou ele para a minha igreja. Ele foi para lá, ficou alguns dias fazendo uns cultos lá que começavam, mas não tinha hora para acabar. Lá a gente tem um testemunho que o vizinho chamou o corpo de bombeiro porque ele viu a igreja pegando fogo. O bombeiro chegou, não viu fogo físico nenhum. E isso revolucionou a minha vida de cristão e da Cristo. A gente já tinha 15 anos de convertido, mas a gente conhecia muito mais Deus patrão do que Deus pai, Deus amigo. Íntimo, né? Íntimo, né? A gente tinha um Deus que, se eu não fizesse as coisas, ele ia me castigar. Então, trabalhava demais. E o que você acha que tinha naquela época que era tão... Qual que era? Porque era tão tinha simples. Uma fome, uma inocência e totalmente despretensioso. Não tinha nada pré-planejado. Maravilhoso. Né? E aconteceu de Deus olhar para BH e ver o que estava acontecendo e resolveu soprar umas coisas aqui. O Dan foi muito responsável assim para isso. Deus usou muito o Dan, o Thomas também foi muito usado, a Cat, né, e vários outros, o Gregório, que já não está mais com a gente. E aconteceu algo aqui em Belo Horizonte que foi muito genuíno. E acabou que a gente começava a se reunir também nos cultos que o Dan ia, que você fazia, a gente ia junto, que o outro gravava, a gente estava junto para gravar, e ia acontecendo as coisas assim. Foi muito... A gente foi quase que empurrado para fazer o que a gente está fazendo hoje. A gente não premeditou nada e a gente foi meio empurrado, né? Por Deus, assim, vai, a gente foi. A porta ia abrindo, a gente ia entrando do outro lado. Não abria a porta, a gente ficava do lado de cá, esperando acontecer. E uma coisa muito legal é que a gente é amigo, todo mundo é amigo, né? Cada um acabou fazendo a sua própria missão, essas coisas andando para onde Deus mandou, mas nunca tivemos problema nenhum. Todo mundo é amigo, a gente encontra amigos de muitos anos, todo mundo tem motivo só para alegrar, não tem nada para falar mal um dos outros, não aconteceu nada. Eu acho que uma coisa que eu experimentava muito no começo era a dificuldade de explicar o que era. Não sei se lembra, a gente chegava num lugar... Aí a gente tinha todos os CDs, da Nívia, do pessoal, todo mundo de Belo Horizonte, da Cris, do Cirilo, do Ricardo, do Clamor, não sei o que lá. Mas o pessoal fala, mas quem é quem? O que é? O que vocês mas são? Aí eu tô pondo um CD, um tá cantando o outro. O que é? Me explica. A gente administrava, pegava CD de todo mundo, levava, põe na banca lá. A gente não sabia direito nem como explicar, não sei o que estava acontecendo. Né? Aí eu fiquei muito amigo do Dan. Onde o Dan vinha, eu queria estar lá de novo para ele orar por mim novamente. E ele revolucionou a minha vida cristã, da minha esposa, da minha família. Então, a gente tem uma gratidão eterna ao Dan pelo que ele fez, por todo mundo, mas o Dan é uma pessoa que a gente quer ressaltar nessa história, né? E eu comecei a ajudá-lo voluntariamente. Falei, cara, você precisa de ajuda, você precisa de um visto religioso, você precisa de abrir a missão do CNPJ, você precisa de se estabelecer aqui para poder continuar vindo, né? Na condição que você está vindo, acaba que na hora você não consegue. Você tem que... não, tá bem, me ajuda. O que é que eu posso te fazer para te ajudar? Não, o que você achar que pode. Não existia internet. É verdade. Não existia celular. Era bip, né? Telefone fixo. Eu lembro que eu comunicava com você também. Teve uma época que eu tinha um bip. Você parava no orelhão, mandava um bip pro sujeito, quando pudesse me liga, até achar, né? E aí eu falei, cara, por que você não escreve um jornalzinho com matérias, com ensinos seus? Eu vou fazer um mailing de pastor, eu vou fazer isso voluntariamente, vou imprimir, vou editar, pedir alguém para fazer, vou colocar no correio e vamos ver o que acontece. E aí começou com ele fazendo um jornal que chamava Fogo e Glória, que era o nome do ministério dele nos Estados Unidos, era Fire and Glory, ele trouxe o nome para cá, né? Traduziu o nome. E uma das coisas que o Dan tem e tinha como missão era mentorear líderes.
Só que ele ficava viajando o Brasil inteiro. Às vezes, ele convidou a Cris para fazer parte da equipe de louvor. A Cris era tecladista, era o David, o Valmir, o Zé Luiz, né, que viajava, e às vezes algum outro convidado. E começava a viajar. Tem dia que ele vinha e ficava 15 dias rodando o Brasil. A gente tinha o Nelson Neto de 3 anos, de 4 anos, Ana Luísa de 1 ano, ficava comigo lá, eu trabalhando, as vós ajudando. E era tudo muito, ó, cada um se vira, cada um paga a sua passagem, cada um se vira e vamos fazer a missão. Não tinha essa estrutura que existe hoje. E assim começou. Aí um dia eu desafiei, eu estava em Juiz de Fora, num retiro de carnaval da igreja Casa da Bênção. Falei, Dan, cara, por que você não faz um congresso seu? E você diminui esse tanto de viagem, ou até anexa esse tanto de viagem, uma coisa que você traga os líderes para cá para uma imersão. Ah, não sei se dá certo, se não dá. Eu falei, se eu fizer e te ajudar, e se garantir para você que vai dar certo. Tá bom, se você colocar 30 pessoas nesse retiro, que ninguém conhecia, era tudo mala direta, ninguém sabia quem era quem. Se você colocar 30 pessoas, eu vou. Eu falei, tá bom. Aí, nesse jornalzinho, eu comecei a convidar as pessoas ligavam fazendo conferência, já tinha internet, mas daquelas discadas, né? Eu fiz um sitezinho muito mais ou menos, e as pessoas começaram a se registrar. Eu sei que eu consegui 30 casais de pastores para participar de um retiro. Foi um retiro VIP, com 30 casais de pastores, uma imersão de quarta a sábado. E isso aí, Deus usou demais, dando esse primeiro encontro de Fogo e Glória, que chamava. E no outro ano tiveram o dobro de casais, de pastores, viraram 60 casais. Aí o lugar já ficou pequeno, nós migramos para o Sesc de Venda Nova, foram 120 casais, 240 pessoas. A cada ano dobrava. Este ano a gente teve que fazer 2 sessões, de quarta a sábado, na outra semana mais quarta a sábado, para caber todo mundo. A gente chegou a fechar o Sesc aqui em Belo Horizonte, tem acho que 1.200 leitos, tem um ginásio lá para fazer o evento, a gente fazia lá. E isso gravava ao vivo, e aí todo mundo estava gravando também o seu disco ao vivo e fazendo, e coincidiu uma coisa que foi interessante, que foi o mesmo momento em que chegou no Brasil o CD player e o CD. Então todo mundo queria comprar um CD player e queria essa música nova que estava em Belo Horizonte vazando para todo lado, eles queriam comprar o CD. Então, foi um momento propício que fez com que a gente conseguisse também distribuir muito CD e chegar na todo mundo. Você lembra? Não só CD player, mas tinha um negócio que chamava Discman. Discman. Era algum jeito de tocar CD. Tinha um CD player grandão. Vocês não sabem o que é Discman, né? Eu tenho isso tudo no meu museu. Tem um museu meu lá que tem um monte de coisa velha assim. Aí tinha um Discman, tinha um CD player, e todo mundo que era cristão queria comprar as músicas de Belo Horizonte. E aí virou uma febre, entendeu? Uau. Então aconteceu de Deus soprar algo e a gente conseguir espalhar esse algo com os meios que existiam na época. Verdade. E a fome que as pessoas tinham era assustadora, não era né? assustador. Eu lembro que vinha ônibus lá de São Luís, né? 3 inteiro, dias cara. viajando. Não sei quanto tempo, pessoas do Brasil inteiro com aquela fome para 4 dias. 4 dias. Começava quarta na hora do almoço e terminava sábado na hora do almoço. Meu pai. As pessoas estavam desligadas, porque não existia celular, não tinha rede social. Ela estava ligada no culto, não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, não tinha distração. Não tinha né? distração. Ah, meu pai, eu estava lembrando esses dias, eu estava falando com alguém, eu falei num estudo que eu dei sobre louvor e adoração, eu falei que foi mais ou menos há uns 25 anos atrás, uns 20 e tantos anos atrás, eu estava lá no Fogo e Glória e umas irmãs estavam dançando uma dança profética, eu não lembro o nome delas, umas senhoras, mas a gente olhava e a glória de Deus vinha de uma forma que você não conseguia ficar de pé. A presença de Deus era tão intensa, a fome por Jesus era tão intensa. E eu falei com eles que depois de um tempo o Brasil explodiu a dança profética e outras coisas, mas daí a pouco você começou a olhar para aquilo e parecia que estava faltando algo. Estava faltando algo. Né? E é o que você citou, a inocência parece que sumiu. E talvez tinha algo coisas. Premeditado, assim, não mal intencionalmente, mas você já esperava um resultado daquilo. E a gente não esperava resultado nenhum. A gente só fazia por buscar. A gente só queria a presença do Senhor. Só queria presença. E uma coisa característica de todo mundo, de você, do Danduque, da Cris, do Thomas, do Ricardo, do Judson, da Nívia, é que não existia agenda. Você ia para um culto para ministrar, você não sabia o que você ia fazer. É verdade. Você não sabia se ia cantar, se não ia cantar, o que ia cantar, qual que era a lista de música. Não tinha uma lista de música. E havia um temor, Nelson. Eu lembro para você não interferir, né?
A gente não queria atrapalhar. Não quero atrapalhar o que Deus quer fazer. Então, eu me lembro que algumas vezes, eu lembro uma vez no aprisco, que nem existe mais, né? Foi o primeiro, o segundo Fogo e Glória foi no aprisco. Eu lembro, foi Leonardo Jones, né? Eu fui no aprisco uma vez, e eu tinha ministrado um dia antes, e estava lotado, e eu fiquei lá no cantinho, aí Deus me deu uma palavra, e eu falei, Senhor, eu não quero atrapalhar. Se é o Senhor, quem estiver lá na frente vai me encontrar, né? No meio da... E, de repente, alguém... E aquela coisa de não ser dono do microfone, não ser né? dono, Eu já vi não sei quantos cultos que a gente participou que ninguém falou nada por meia hora, por 40 minutos, por uma hora. Meu Deus. As pessoas só ficaram ali se movendo em Deus e ninguém precisou cantar nada, ninguém precisou pregar nada. Daqui a pouco alguém pegou o microfone porque tinha algo para compartilhar. É verdade. Já teve culto que só teve música, que não teve palavra. Teve culto que não teve música. Já teve culto que não teve nada. A não ser as pessoas lá se movendo em Deus. Acabou, deu hora de ir embora, vamos embora. Era o Senhor e não tinha uma tentativa de prolongar o que terminou. Você fala assim, não, já foi, tinha que ser, acabou. Vamos embora. Verdade. Eu gosto do tempo por causa de acabou, vamos embora. Tchau, pegava a mochilinha, pegava aquela bolsinha dele e embora. Às vezes acabava 2 horas da manhã, mas tinha uma hora que acabou. Não tinha mais o que fazer, né? Verdade. Às vezes era 1 hora da manhã, às vezes era meia-noite, às vezes não era. Então, assim, era muito simples todo mundo e não tinha nada premeditado. Era assim, eu recebi um convite de uma igreja, é um lugar legal, um pastor sério, uma igreja séria, vou lá, vou ministrar. Não importa o que vai acontecer, não tinha nada. Me dá uma oferta aí, que se sua oferta for suficiente para ir para a próxima, eu vou. Se não for, eu paro. Se não tiver condição de seguir, eu paro. É verdade. E eu vou, eu quero te fazer mais uma pergunta, mas antes, deixa eu só falar uma coisa sobre Fogo e Glória. Talvez você não sabe. Mas várias vezes você me falou, Judson, vem para o Fogo e Glória. Semeou nas nossas vidas. Eu me lembro uma vez, você não lembra, você provavelmente não lembra, que eu e Eipo tínhamos perdido um nenê na Itália, no hospital. Eipo ficou 21 dias no hospital. Eu me lembro que a Cris e a Marty Duke foi nos visitar lá um dia. Né? A Cat e o Thomas estavam até fora dos Estados Unidos, a Cat voltou. Foi muito difícil para a gente. Eu me lembro que nós saímos e você falou, não, vem para cá, já tem um lugar para vocês aqui no Fogo e Glória. E eu me lembro que nós chegamos, a gente estava tão arrebentado, tão quebrado. E eu lembro que Gregório estava lá, vocês estavam lá. E aquela atmosfera, e a igreja orando para a gente, e vocês colocando a mão sobre a gente, e aquilo nos curou de uma... Eu e Eipo nunca esquecemos. Eu e Eipo nunca esquecemos daqueles momentos. O que eu lembro foi um dia que eu te prometi de emprestar meu carro. Eu nem lembro desse. E eu dormi atrás da bateria do Samuel, que era o cara que mais dava pancada na bateria. Tava tão cansado que eu deitei lá para Dora. Dormi. Você tinha que ir embora e o pessoal me procurando para pegar a chave do carro. Mesmo? Você estava dormindo? Eu estava dormindo e me acharam lá porque precisava da chave, senão eu ia passar a noite atrás do teatro lá. Essa aí eu lembro, mas graças a Deus a gente... Foram momentos, são marcas no que acontecia no Fogo e Glória. Era muito transformador. Era muito transformador, né? As pessoas e aquela coisa chegava de um jeito e saía de outro. E ninguém era dono de nada, ninguém queria manipular nada. A única coisa que eles queriam era... Como que nós podemos servir as pessoas e a Deus e a glória sem atrapalhar. Sem atrapalhar o Senhor para a presença dele. É tudo muito simples, mas muito eficaz. Né? E a minha pergunta, antes da gente entrar na área de música e propriamente dita, você acha que é possível? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não ser nostálgico, né? Nunca mais nós vamos ficar sem celular, não sei o que acontece uma catástrofe mundial. Mas é possível restaurar a essência desse coração singelo de pureza. Eu acho que havia uma pureza dos ministros que eu conhecia naquela época, que era assustador. Assustador, era bem diferente do que já existia, né? Existia já um modelo de música bem consolidado, e chegou uma turma fazendo as coisas diferentes. Nada de ser contrário ao que existia, nunca foi assim, sempre abraçando todo mundo. Chegava gente lá que já estava com um ministério musical consolidado, de uma outra geração, de outra gente, vem para cá, vamos. Né? A gente era sempre inclusivo, nunca exclusivo. Eu acredito que pode sim acontecer, depende da gente e depende de Deus, né? Depende de Deus falar, agora está na hora de novo. Tá, então vou achar quem está pronto para
receber o que eu tenho para entregar. Então, eu acho que em algum momento vai acontecer algo de novo e vai depender dessa inocência das pessoas e vai depender de Deus a identificar que está na hora dele dar mais uma soprada, né? E isso, você vê a história da igreja, isso acontece de tempos em tempos. Há um mover de Deus concentrado em algum lugar ou disperso, né, em vários lugares, mas sempre encontra pessoas disponíveis para Deus fazer o que Ele quiser. Então, tem gente que tem gente disponível, tenho absoluta certeza que tem. Que Deus quer fazer, quer. Eu acho que é que chegar a hora, vai acontecer. E provavelmente vai ser com muitas pessoas que a gente não espera. E quem a gente espera talvez não esteja pronto, né? A gente que já participou disso, a gente tem que estar sempre ligado. Deus, não me deixa de fora, não deixa eu distorcer o que você está fazendo. Né? Tem que me manter inocente, me manter aberto se eu quiser fazer, seja lá o que for. É uma coisa que o Dan Duke sempre falava. A gente, quando ele morava aqui, ele falava que ele conseguiu transicionar para vários moveres. Mas para que você consiga transicionar para vários moveres de Deus, requer uma humildade muito grande e uma capacidade de não é se reinventar, é você se dobrar. E porque no próximo mover você vai vir através de uma outra pessoa. Outra pessoa de um outro jeito, né? De um outro jeito. Se você for pegar milagres de Jesus, ele fez os mesmos milagres de forma diferente. Ele curou um cego com lodo, o outro falou, não, você vai ver. Sim. Se os dois cegos encontrassem, não falassem que foi Jesus, pudesse desconfiar, não, ele só me cura com lodo. Não, ele só me falou que eu pudesse ver. Será que foi o mesmo cara que fez a mesma coisa? Verdade. E ele fez de jeito diferente e obteve os mesmos resultados, né? Então, se você tiver aberto para, sem reserva, o que Deus vai fazer, se não quiser moldar o que Deus vai fazer, você vai participar. Se você quiser moldar, talvez você fique na beirada ou de fora. Verdade. Duas coisas, Nelson, que eu queria falar disso. Eu estou tentando entrar no negócio de música, mas tá difícil. A gente começa a lembrar das coisas, né, velho? Uma das coisas é que havia também uma coragem, né? Quantas vezes eu falei, vou gravar isso, você falava, Júlio, acho que não vai dar certo, mas vamos fazer, vamos ver o que acontece. É isso aí que você quer lançar? Lança isso. Aqui, desde o princípio... Tá doido, mas vamos ver o que desde o acontece. princípio, eu nunca quis interferir naquilo que que Deus pessoas havia quisessem gravar. Não. Até uma coisa eu conheço louca, as pessoas, são meus amigos, eu confio nelas. O que ela vai falar ali é uma responsabilidade dela. Então, eu não quero nem escutar. Se você me der para eu escutar e me pedir opinião, eu vou dar minha opinião. Se você não me pedir, eu vou só executar o que você fez, acabou. Então, eu acho que essa é uma característica da Oni Music que vocês, nossa, que é uma característica preciosa. A Bíblia fala, Júlio, que a gente pode ser cheio do Espírito Santo, Efésios 5, através de música. Né? Não vos embriagueis com vinhos, mas enchei do Espírito com salmos, hinos e cânticos. Salmos, hinos e cânticos é música. É uma das formas, não é a forma, mas é uma das. Então, se você entrar no meu site, você vai ver o slogan lá, som que alimenta. Porque a indústria da música é uma indústria do entretenimento. Ela é feita com concepção de divertir pessoas. Divertir pessoas, você mexe com sentimentos, você mexe com a alma da pessoa. A pessoa vai ficar alegre, triste, vai se emocionar com aquela música. Mas o que Efésios fala para a gente fazer é ultrapassar a emoção e deixar Deus ir lá no espírito da pessoa e encher a pessoa dele mesmo através da música nossa. Então, a gente não é um som que diverte, a gente tenta fazer um som que alimenta. Por isso que a gente usa esse slogan. E quando alguém vem para cá e fala, se você quiser fazer um som para entreter, tudo bem, é legítimo, fala que é isso, acabou, mas eu não sei trabalhar isso e não quero aprender. Poderia até querer aprender, mas eu não estou a fim de aprender, porque eu não vejo propósito eterno nisso. Se você quer fazer um som que alimenta, eu vejo algo eterno que você está querendo construir, é o que eu quero fazer da minha vida. É o que Deus me mandou fazer. Eu acho que isso precisa ficar bem claro, né? Entretenimento é gostoso. Eu falo, pessoal, eu gosto de um bom filme, de uma boa música. O único problema é quando você chama entretenimento de adoração, né? É diferente. Entretenimento é para entreter pessoas. É para divertir. É importante, mexer com sentimento. Para na alma e pronto, ficou ali. E não produz algo no espírito, não alimenta, não transforma, não marca, não nos lança no chão de joelhos diante do Senhor. Não te provoca mudança, né? A cada encontro que você tem com Deus, se você caiu, se você levantou diferente, teve um porquê. A cada vez que você se passa no momento de adoração, na presença de Deus, se você saiu dali diferente, aconteceu algo. Se você saiu igual ou pior, talvez não aconteceu nada. Sim. Então, a música que é feita na ideia, na concepção de entretenimento, ela tem uma barreira para ela ultrapassar, e ela não vai ultrapassar nunca, que é
Deus pegar aquilo e causar mudanças. Então, a indústria da música secular, que é a música não evangélica, ela tem essa lógica, nesse modelo. Né? É verdade. Legítimo, bacana, fácil, sem problema nenhum. E alguns cristãos tentam fazer algo ministerial, mas copiando estratégias, modelos, jeito de fazer da música que diverte. Você não consegue fazer pão tentando fazer cinema. Você não consegue fazer pizza dentro do cinema. Você não consegue fazer uma comida. Comida é uma coisa, diversão é outra. Então, aqui eu falo com o pessoal que a gente não distribui música, a gente distribui comida espiritual. Ela está em forma de música hoje e na forma digital, já foi na forma de disco. E na sua comida natural, você não quer comer orgânico? É mais caro e é mais saudável, não é? A comida espiritual, quanto mais orgânica ela for, mais saudável ela vai ser. Quanto mais plástico eu puser naquilo ali, quanto mais eu quiser inventar a moda para aquilo bombar, menos saudável e menos alimento aquilo é. Então, a gente não quer interferir por causa disso. E quanto mais for orgânico, melhor. Tem um exemplo de agora. A Gabriela Rocha lançou um projeto dela que está sendo super, com uma audiência gigante, a música está explodida. Na pandemia, a Gabi falou, Nelson, eu não queria fazer nada na pandemia, que eu queria gravar um projeto inédito. Assim, se eu gravar, vai ser regravação de música, não é uma coisa, um projeto mesmo que eu quero fazer. Eu quero passar a pandemia, experimentar o que Deus tem para mim na pandemia e depois eu quero gravar ao vivo algo que eu vivi na pandemia. Se fosse um outro contrato, outro gravador, eu ia achar um monte de justificativo para dobrar a Gabriela, vai gravar na pandemia. Gabi, tem um monte de gente precisando de você, um monte de gente precisa escutar uma música, não sei. E achar um monte de argumentos para tentar dobrar, porque eu precisava de um disco inédito da Gabi. Mas eu falei assim, então, Gabi, o nosso contrato não te obriga a gravar um compasso. O que só o que já tem, eu vou distribuir. Se você nunca mais gravar, você cumpriu o seu contrato com a Oni. Não tem problema nenhum. Quando você estiver confortável para fazer, você faz e me avisa. Ela fez, gravou ao vivo, depois passou a pandemia, e é uma expressão real da vida dela. Uau. Da pandemia, ela expressou ali. Não tem como ser mais orgânico do que foi. Isso. E isso reflete o que ela quis transmitir e realmente impacta as pessoas, porque tem consistência, tem alimento ali que Deus pode pegar e usar e fazer o que Ele quiser com as pessoas. Verdade. Interessante que eu tenho falado muito sobre Isaías capítulo 11, que diz assim, da raiz de Jessé brotará um ramo. E ele vai mudar a história falando de Jesus, né? E muitas vezes a gente não acredita que o que Deus vai fazer é do ramo, um raminho, algo pequeno, algo orgânico, vai acontecer. algo que não é. A gente fica sempre esperando a grande árvore. Você fala, não, presta atenção no raminho que está nascendo na raiz. É isso que vai fazer então, algo maravilhoso. A gente sempre quer e sempre incentiva as pessoas a fazerem algo orgânico, sabe? Ó, não inventa de deixa eu escrever a música que vai bombar, não tem isso aqui. Ou de inspirar, ver o que está bombando no mercado secular para se copiar. Não tem esses estudos aqui. A gente não vê que outras pessoas de outros seres estão fazendo, a gente não olha isso. A gente só quer servir os ministérios que estão aqui, entendendo o que cada um tem para fazer em Deus. Então, ao invés das pessoas servirem a Unimusic, a Unimusic coloca debaixo de cada uma delas e fala assim, eu quero te entender e eu quero servir o que Deus tem para você na questão de música. Acabou. Isso tem que dar certo, precisa dar resultado, precisa, mas não vai ser dinheiro, resultado que vai mandar nas nossas decisões. O dinheiro aqui, ele está servindo a gente e não a gente servindo a uma estratégia para ganhar dinheiro. Esquece, isso não vai existir. Eu acho que esse é o princípio, né? As coisas seguem. Desde o começo foi assim, e está sendo assim, e vai ser assim até ao último dia, porque não tem sentido ser diferente para fazer essa música que alimenta. Eu estou escrevendo um livro, em um capítulo do livro eu falo sobre uma experiência, não experiência, mas de algo que eu vivenciei naquela época que Deus estava fazendo, que era aqueles que estavam, por exemplo, quando a gente fez, eu lembro um som da chuva que teve na Gameleira, quando era tão intensa, a glória de Deus era tão intensa, mas você chegava ali 5, 4 horas antes, estava cheio de pessoas trabalhando ali, servindo, que nunca subiu numa plataforma, que nunca foi. Você, por exemplo, ficava simplesmente servindo. Não tinha necessidade nenhuma de pegar no microfone. A única coisa que eles queriam. Eu estava falando, eu escrevo nesse capítulo falando sobre aqueles
que carregavam as malas, ninguém sabia, mas eles eram aqueles que estavam preparando a atmosfera para a glória de Deus. Todo mundo só queria falar, eu quero fazer parte de algo que Deus está fazendo. Eu quero fazer minha eu parte. quero servir, eu quero... Eu lembro que a gente pegava alguns CDs de alguns dos amigos nossos e a gente falava, não, essa música aqui tem que ser conhecida no Brasil. Vamos levar. A gente falava, não, você tem que ouvir essa música. Não tinha nada a ver, não tinha que você quer fazer porque você vai ganhando uma porcentagem ou alguma coisa. Tinha você nada só em troca. queria que alguém, porque aquilo que você recebeu, você queria compartilhar com exatamente, alguém. Era um negócio bem cooperativo de todo mundo para cooperar na obra, né? Se a minha parte é atrás da cortina, vou fazer o melhor que eu posso fazer atrás da cortina. Se a sua parte está no microfone, faz o melhor que você pode com a mão no microfone. Se a sua parte está com a mão na guitarra, faz o melhor que você pode com a mão na guitarra. O valor de todo mundo era igual, né? Tem o cara que é o faxineiro lá está fazendo a mesma tanto quanto você que está pregando no principal culto. Qual a diferença? Todo mundo cooperando. Deixa eu fazer uma pergunta. Nossa, nem sei como é que está nosso tempo, mas... Não, vamos embora. Eu posso ficar aqui até 7h30. A música hoje, o que você diz da música cristã no Brasil hoje? Então, eu tenho pensado muito, não só na música cristã, mas nas coisas de hoje. Sabe, tem um versículo que fala assim, quando o Filho do Homem voltar, será que ele vai achar fé na terra? Eu fiquei pensando sobre isso, estava até conversando com meu cunhado outro dia. E se você pegar países pós-cristãos, né, que hoje são considerados Europa, né, talvez Estados Unidos... Estados Unidos é considerado um país pós-cristão, quanto mais recursos as pessoas têm, menos elas identificam a necessidade de ter fé em Deus. Porque está tudo resolvido. Tem lugar que você vai que parece que é uma Disneyland, está tudo funcionando bonitinho, o cara não tem contato com o perrengue do resto do mundo. Ele não consegue identificar. Tem hora que eu converso com amigos meus e falo assim, gente, você não sabe como é que é o Brasil, você não sabe como é que é uma África, porque você está aqui, nesse lugar aqui, que eu olho aqui para mim, você está na Disneyland, está tudo funcionando, está tudo bonitinho. Então, quanto mais recursos a gente tem, mais a gente tem o desafio de não ficar dependente do recurso e independente de Deus. Hoje, a música ela é muito cheia de recursos. Tudo é muito recurso. Você tem recurso para fazer tudo. E outro dia o cara me perguntou assim, qual a experiência que eu devo levar quando eu for ministrar? Eu falei que não entendi a pergunta. Experiência em que sentido? Eu queria criar uma experiência de entretenimento para as pessoas. Uma experiência emocional. Uma experiência talvez emocional. A experiência que tem que ter com Deus no seu quarto e refletir ela no seu palco, que talvez Deus use isso para dar uma experiência dele com as pessoas. Para mim, a experiência só pode ser essa. Eu não faria nada para ter outro tipo de experiência. Se vai ser bonito, se vai ter luz, se vai ter técnica, beleza. Mas você não pode basear-se nisso para sair de lá e falar que foi uma coisa boa que você fez. Então, para mim, o desafio da moçada hoje é não sentar em cima do recurso e achar que ele resolve o problema todo e esquecer que Deus está nessa também, que Deus tem que operar ali. Então, minha pergunta é quanto tempo o cara está se dedicando a Deus para Deus fazer nele para depois fazer através dele. Deus não pode fazer nada através de alguém se não fez nesse alguém. Eu digo que você não pode dar algo que você não tem. Você não pode levar a pessoa num lugar que você não sabe o caminho. Você não sabe onde ir. E eu penso que um dos desafios é que hoje nós temos tanta coisa para maquiar a tem música. Muito recurso, Você tem tanto recurso, você tem tanta maneira de fazer que você cria uma experiência, né? A pessoa se emociona, a pessoa sente, mas a transformação não está ali. Eu já fui em N cultos que algumas pessoas falaram, nossa, como Deus... Eu falei, gente, eu estava no outro culto, não estava no mesmo culto que você estava, porque para mim não aconteceu nada. Porque ficou muito baseado no uso de recursos para gerar uma experiência sensorial, mas ficou nisso. Então, assim, muitas coisas são ótimos servos e péssimos senhores, né? Se você tem fama, ela é muito boa para te servir, mas ela é uma péssima senhora para te guiar. Se você tem grana, é um ótimo servo, mas é um péssimo senhor. Se você tem recurso, ele pode ser um ótimo servo seu. Mas se ele virar seu senhor, já era. Se alguma coisa virar seu senhor no lugar de Deus, foi, eu acho acabou. Que essa é uma colocação boa. Eu acho que esse é o desafio dessa geração, sabe?
fazer com que essas coisas sirvam a missão que Deus deu para ele e deixar Deus fazer o que ele quiser. É verdade. Aí essas coisas são acessórios que você vai saber como é que você faz. Uhum, uhum. Eu tive felicidade, né? Alguns falam que foi infelicidade, servir o exército em 83. Fui pego lá e tive que servir, para mim foi muito bom. Nos treinamentos que a gente estava lá, o capitão falou assim, se você não sabe o caminho para onde você tem que ir, não vai para lugar nenhum, porque você tem esse grau aqui da bússola para acertar. Se você errar 1 grau para lá ou para cá, você vai para muito longe. Então, se você não sabe onde ir, não leva seus amigos, não, que vocês vão parar no lugar errado. Verdade. Então, tem muita gente hoje que não sabe onde ir, acha que sabe e acaba levando as pessoas para um lugar que não dá em nada. E você acha que chegou em algum lugar e não chegou. Tem curso também que, às vezes, Deus está operando, está fazendo alguma coisa, mas a pessoa não sabe, a partir dali, aonde ela pode dar mais liberdade para Deus ir. Então, para na direção certa, mas não chega no objetivo final, porque a pessoa não soube como se comportar, talvez até porque nunca teve essa experiência, não viveu alguns momentos dela com Deus que a gente viveu, por exemplo, em outras épocas. A pessoa nunca teve essa experiência. Então, o desafio hoje é grande. A minha preocupação, eu estou fora do Brasil, não tenho tanta profundidade. Será que, no mundo em geral, né, a nossa adoração se tornou mais um produto de comércio do que um produto um resultado de algo que a gente recebeu do Senhor? Como que é? Eu não sei te dizer nem se é uma coisa intencional para ser algo de comércio e não deixar Deus fazer. Eu acho que as pessoas estão um pouco equivocadas no conceito. E esse equívoco no conceito acaba gerando essa sensação, estão fazendo uma coisa comercial. Não acho que as pessoas estão fazendo isso de propósito, mas por falta de conceito, sabe? Por falta de ter gente falando na vida delas. Quantas pessoas que poderiam ter alguém para mentoreá-las que não tem interesse nenhum no ministério delas, não vão ganhar nada se ela vender muito, se tiver muito stream, se não tiver stream, se tiver muito show, não fizer. É uma pessoa que você confia, mas que não está dentro desse seu ecossistema, mas que pode falar para você. E essa pessoa, se ela for uma pessoa séria, ela não vai ficar indo lá com o dedo dela puxar a sua orelha toda vez. Talvez ela vai uma vez ou duas. Se você tirar a orelha, ela fala assim, tá bom, estou sendo invasivo. Agora, eu te recomendo pôr a sua orelha debaixo do dedo de alguém. Fala assim, peraí, tá aqui. Eu acho que você achava. Acho que a gente tinha todo... Acho que na nossa época a gente tinha todo mundo puxando a orelha do outro, porque as orelhas estavam disponíveis, né? Eu sabia que podia chegar, não sei se podia chegar em mim. Tinha uma prestação de contas natural. Né? A gente estava muito junto, falava, o que você está fazendo? Toma cuidado, por que você está fazendo isso? Deus te fez isso, como que é? Então, esse momento hoje, a gente vive a primeira geração de ministros de louvor da era digital. Antigamente, quando você começou, para você ir na igreja de um outro pastor, o seu pastor ia conversar com aquele outro, que eram colegas, e ele ia te recomendar. Pode levar o Judas, que é um cara sério, um cara de Deus, está aqui, está aqui, está ali. Hoje, a pessoa tem números no YouTube, nas redes, alguém já o convida por causa daquele desempenho. Número. E, às vezes, essa pessoa não está pronta para ter alguém mentoreando para ajudá-la a chegar num lugar. Então, essa primeira geração da música digital tem esse desafio. Quem vai te ajudar a não sair do que Deus quer para você? Tem algumas e muitas pessoas que têm essas pessoas, alguns são filhos de pastores, os próprios pais se preocupam e mentoreiam, outros são muito ligados a uma igreja e tem alguém falando, mas tem muitos que estão soltos. Mas, e uma pergunta, nós temos muitos músicos que provavelmente vão nos assistir e perguntar, eu quero ser mentoreado, será que alguém pode me mentorear? Eu recomendo que você encontre pessoa que você confia e que não tem nada a ver com o seu ministério de música. Alguém está na música e me pede para mentorear. Não um padrinho, né? Às vezes a pessoa está procurando um padrinho, vem me apadrinhar. Eu falei, cara, eu estou trabalhando com música também, por mais isento que eu seja, eu sou suspeito. Acaba falando uma coisa... Acaba falando uma coisa que talvez lá no meu subconsciente falei sem querer falar. Eu posso te ajudar, mas eu não posso ser esse cara que vai fazer isso para você. Porque eu me considero suspeito. Porque quem mentoria não vai perguntar. É igual um juiz, né? Se o cara tem influência no caso, ele tinha que se declarar. Hoje nem faz mais isso, né? Mas tinha que falar, eu sou suspeito para esse caso, eu prefiro não participar desse julgamento. Verdade. Então, eu me considero alguém suspeito para ser alguém que vai ser o mentor de alguém. Eu posso ajudar, posso fazer uma função paterna, ajudar de alguma forma. Mas eu peço para essa pessoa ter alguém que não tem nada a ver com o que ele faz. É interessante que eu acho que o mentor, ele não é aquele que vai fazer pergunta que ninguém pergunta, né? Não. Fala assim, como é que está seu casamento?
você está descansando o suficiente? É. Você está tirando tempo com a sua filha ou com seu filho? Você está frequentando a igreja, zero cuidado, né? Porque... De tempos em tempos a gente sai para visitar o pessoal. Na pandemia a gente parou, vamos voltar. Essas perguntas a gente sempre faz, sabe? Vamos eu e a Cris lá e vamos ver como é que a turma está. Mas eu tenho muito temor de eu ser uma pessoa que essa pessoa tem como principal pessoa que vai conversar comigo e em algum momento eu falhar com ela por uma coisa que eu escapei, não é que eu quis fazer de propósito, né? Mas a gente ajuda muita gente. Mas eu sempre recomendo, tem alguém que não tem nada a ver com isso, não sabe nem o que você faz da vida, que você confia, seu pastor, um líder da sua igreja, alguém que está próximo de você, que está te vendo ali toda semana, que está perto, e pede para te ajudar, e põe a orelha debaixo da mão dela, e pede para te puxar. E eu tenho orado, Nelson, para uma onda de desses novos ministros. Não sei como vai acontecer um novo som. O Brasil, assustadoramente, tem um número de... Não sei nem como dizer. O número de jovens criativos no Brasil e músicos criativos no Brasil é assustador. Eu ouço as canções, eu ouço as músicas e eu falo, Senhor, cria uma atmosfera de prestação de contas, onde esses ministros não se percam, onde eles possam... Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não se tornar crítico, mas onde a centralidade de Cristo seja permanente. Né? Eu acho que o meu desejo, o nosso desejo com essa série de coisas que a gente quer fazer é ativar um desejo para buscar o som do céu, para buscar aquilo que a coisa certa do jeito certo, com a motivação certa. É aquilo que o Senhor está ouvindo. O que o Senhor quer ouvir? Qual que é o som? Eu acho que essa característica... E existem um número assustador de ministros no Brasil. Então, eu olho assim e falo, meu pai, o que é isso? São criativos demais. Aqui na ONU eu tenho um critério muito sério para identificar com quem eu vou me associar para ajudar. As pessoas que têm aqui são pessoas que eu confio que têm essas características, sabe? Não são pessoas perfeitas, né? A gente está sempre tentando ajudar para as pessoas estarem nesse lugar em Deus. Mas eu falo mais não do que sim. Tem hora que eu falo não porque eu não posso, que eu não dou conta. Mas algumas vezes é porque não tem sinergia com que esse jeito que a gente pensa, né? As pessoas que estão aqui, todas, eu posso dizer que a gente endossa. Posso estar equivocado com o outro, mas a gente entende que são pessoas que têm essa visão e que querem seguir nisso. Agora, perfeição não vai ter, não vai existir. Então, eu vejo esse desafio, sabe? Um terceiro desafio é como essas pessoas relacionam com pais, com irmãos e com filhos, no sentido natural, mas também no sentido espiritual. Existe uma geração que veio antes deles, ou algumas gerações que estão aí. Como é que você relaciona com essas pessoas que são mais velhas, que estão também na música? Como é que você honra essas pessoas? Como é que você honra os seus irmãos, as pessoas da sua mesma idade, que estão no mesmo estágio que você está hoje? Você é protetivo e não quer se associar, Deus te deu uma fazendinha no reino, você quer cercar ela, ninguém seu entra. Lego, eu falo que é brigando pelo Lego. Você vai jogar a cerca no chão e ficar aberto para cooperar com as pessoas de alguma forma. E como que você vai tratar os filhos, aqueles que são mais novos que você, que estão vindo e precisam do seu apoio. Ainda que você pode dizer, nunca tive apoio, fiz tudo na raça. Tá bem, mas por que você não pode apoiar? Né? Um pai, para você ser um pai de alguém, né? Você ser um filho seu, você quer que essa pessoa ultrapasse os limites que você chegou. Para mim, se os meus filhos, graças a Deus, em muitos aspectos já me ultrapassaram, meu sonho da crise é que meus filhos me ultrapassassem em tudo que eu fiz. Né? Então, a educação que a gente deu para os nossos filhos foi para eles passarem por cima da gente e ir embora. Mais longe. Por cima do bom sentido, né? Ultrapassar o que a gente foi e ir mais longe. E a gente vê isso acontecendo em vários aspectos da vida deles, a gente fica muito feliz, a gente se sente realizado. Você não quer pai se você quer ficar por cima e deixar o outro para baixo. Então, como você trata essa nova geração a ponto de ficar feliz se ela te ultrapassar? Né? E esse é outro dilema que eu acho que a turma hoje vive, todo mundo, os pais, os irmãos e os filhos vivem para se relacionar e se cooperar. Muito bom. Interessante que ontem, você está falando isso, eu ministrei dentro dessa palavra de encontrar aquilo que perdeu. Duas coisas vieram no meu coração quando eu vim ao Brasil, acho que foi o ano passado. E uma delas foi aquele texto de Roboão, quando Roboão, o filho de Salomão, né? Ele herdou o reino
E aí vieram as pessoas e falaram assim, seu pai foi muito rígido, por que você não vai, por que você não seja mais manso com a gente? Aí ele recebeu 2 conselhos, recebeu o conselho dos anciões e recebeu o conselho dos amigos dele, né, de infância, que brincavam juntos. Ele desprezou o conselho dos anciões e abraçou o conselho da mesma geração dele, sem prestar atenção na geração passada. E foi a maior divisão que houve na nação de Israel. E quando eu vinha no avião ano passado, eu estava sentindo como se o Senhor estava falando sobre isso, falando a igreja brasileira precisa aprender a ouvir os anciões. Uma das coisas que eu descobri sobre anciões, ele não tem mais vaidade. Ele não quer seu lugar. Ele nem tem força para tomar seu lugar. Ele não quer seu microfone, ele não quer te controlar. Ele quer que você aprenda com os erros dele, né? Aqui, ó, posso te aconselhar, posso te ajudar. Ele não está com vaidade de querer tomar seu lugar. E eu tenho sentido que os jovens dessa geração precisam aprender a ouvir. A gente usa a linguagem dos pais, né? Os mais velhos. Se você conseguir achar um idoso que não é velho, né? Tem uma diferença de ser idoso e de ser velho. Idoso é porque tem idade. Idoso é da idade. Velho é o cara que não é jovem mais. Você pode ter um espírito jovem e ser velho. Se você conseguir achar uma pessoa assim, você vai ter conselhos fantásticos de alguém que ainda enxerga as coisas como elas estão hoje. Não está preso lá naquele passadão, né? Se você achar gente sim para te mentorear, você está feito. Eu creio que um dos segredos é aprenda a ouvir outra geração. Né? E outro texto que veio muito forte no meu coração foi Esdras, capítulo 3, que diz que havia 2 gerações quando eles estavam restaurando o fundamento da casa de Deus. Né? Tinha uma geração que chorava e outra geração que ria. Os jovens riam porque nunca tinham visto aquilo. Os velhos choravam. Saudosismo, não sei o que lá mais. Mas eles estavam chorando e rindo em cima do mesmo fundamento. Isso é fenomenal, né? E a Bíblia diz que quem estava de longe, o grito se misturou. O choro com as lágrimas, e quem estava de longe não sabia distinguir quem era o quê. E eu creio que se as gerações conseguirem se encontrar no mesmo fundamento, que é o reino de Deus, que é Jesus como centro, você gera um som que parece que é uma só. Não é uma geração ou outra geração. Não é isso, não é aquilo outro. Mas eu estou muito esperançoso. Minha oração, assim, se Jesus não voltar, eu queria fazer 100 anos e não ficar velho, só ficar idoso. Aleluia. Para ajudar a turma aí com uma jovialidade, sabe? Então, assim, essa para mim é um outro dilema que tem que ser muito bem entendido e muito bem resolvido. Eu não sou saudosista de achar que as coisas não vão acontecer mais. Eu acho que não. Acho que já estão acontecendo em um certo nível e que pode intensificar. A Bíblia fala que no milênio o menino vai ficar do lado da serpente, não é isso? Algumas coisas assim. O predador vai ficar do lado a presa vai ficar do lado do predador. E não vai ter problema. O leão do lado do cordeiro não vai acontecer nada. O cordeiro vai ficar querendo correr do leão porque vai ser comido, e nem o leão vai ficar com vontade de comer o cordeiro. Quer dizer, eu vejo como uma não concorrência. Exatamente. Quando Jesus estiver reinando no milênio. Mas Jesus já está reinando para muitos, né? Jesus já pode reinar para você. Isso faz todo sentido. Se Jesus reina para você, não existe concorrência. Então, você não precisa ser protetivo do seu espaço. Porque se Deus conseguir... Fala de novo, se Jesus reina, não existe competição. Não existe competição. Não tem necessidade de competição. Isso porque é muito forte, tem recurso para todo mundo. Se Jesus está reinando... Tem recurso para todo mundo. Tem recurso para todo mundo. Vai ter comida, ninguém vai passar fome. Então, eu não preciso de ser predador e não preciso correr por ser presa de ninguém. Eu encaro o mercado de música desse jeito. Eu falo, gente, ou as pessoas estão trabalhando para Deus ou não estão trabalhando para Deus. Quem está trabalhando para Deus é cooperador da obra. Quem não está, paciência, ainda que está fazendo música cristã, não é problema meu. Então, aqui a gente é proibido de ficar olhando o que o concorrente faz. A gente não olha o que o outro gravador faz. Ontem eu almocei com um amigo que é de outra gravadora. Eu falei assim, eu não sei o que vocês estão fazendo, cara. Eu não escuto as músicas do seu pessoal, não sei, eu não quero escutar, não estou vendo, não estou em contato com isso. Estou fazendo o meu trabalho. Eu estou fazendo a obra de Deus. Se você estiver fazendo também, nós estamos juntos. Se não tiver, nós não estamos juntos. É simples assim, acabou. Então, se as pessoas realmente estiverem dispostas a deixar Jesus reinar agora no que elas têm para fazer na vida delas, no ministério delas, não vai haver falta de recurso para nada. Elas não precisam ser protetivas para
com medo de alguém ir lá e puxar algo ou querer puxar algo de alguém. Verdade. Existem territórios que você pode alcançar que estão aí, que não é de ninguém. Acho que o apóstolo Paulo usou a linguagem de vós devorais uns aos outros, né? Você Tipo não vai assim, precisar. você não precisa disso. Você pode ocupar espaços que ninguém está ocupando, mas você não precisa de ir lá invadir o espaço de alguém para puxar algo que é seu. Verdade. Aqui a gente nunca foi atrás de nenhum artista que esteja em outra gravadora. Nunca. Nunca. Se alguém vem de outra gravadora e querer conversar, fala assim, qual que é a sua situação lá hoje? Eu posso falar para o seu chefe que você está conversando comigo? Se eu puder falar, vamos conversar. Se eu não puder, não está na hora. A hora que eu puder falar com ele, eu converso com você. Isso é muito raro de acontecer, mas quando acontece, eu faço essa pergunta. E uma coisa que, quando eu comecei a ONI, foi uma convicção muito de Deus. Assim, eu larguei meu trabalho, dei de presente para o meu irmão, 18 anos de trabalho, e mandei um e-mail para o Danduque em 2001. Danduque, já não é mais meu lugar aqui no coro, eu venho sentar para trabalhar, eu estou totalmente fora do meu lugar, está tudo dando certo, empresa brasileira nos altos e baixos, mas não é mais meu lugar. E Deus passou o 2001 me falando, você me deu palavra, um monte de gente me deu palavra, e era como se fosse um quebra-cabeças que eu pus na mesa, 1 ano de gente me falando. Falei, Cris, Deus quer que eu largue tudo, dei de presente para meu irmão. Nós temos 2 crianças que entram na adolescência, não temos nem casa para morar. A gente mora na casa que meu pai me emprestou, não tem nada. E Deus está mandando o que eu tenho guardado, falando na minha empresa, para dar para meu irmão e ficar dependente dele e a gente servir a música cristã. Eu não sei o que eu tenho que fazer para servir a música cristã, mas eu sei que eu tenho que dar espaço. Ele falou, não, eu também acho que você tem que dar. Como falei com o Danduque, foi no final de 2001, ele me convidou para trabalhar tempo integral com ele. Eu falei, não, vai ser temporário, porque eu tenho que cuidar da música cristã, eu não sei o que é. De 2002 até de setembro de 2004, eu trabalhei tempo integral no ministério com ele, organizando as coisas. Uma das coisas que eu tinha que fazer era distribuir os CDs que ele gravava nos Fong Glória, no Som da Chuva. E pessoas como você e outros ficaram, Nelson, eu não quero assinar com gravadora, eu quero ser independente, distribui o meu também. Aí que nasceu a Unimusic. A Unimusic nasceu para responder a necessidade que vocês tinham. E foi criado desse jeito, é o que eu contei. E desde setembro de 2004 até agora, vai dar 19 anos, né? Uau. Que a gente está nessa. Quando eu montei esse modelo, as pessoas falavam que ela não durava 6 meses, já tem 19 anos, era totalmente fora da normal, fora da caixa. Ela é contramão, totalmente. E é isso, entendeu? Que a gente faz. E a gente tenta servir essas pessoas para que elas estejam, quanto mais elas estiverem deixando Jesus reinar no ministério delas e fazendo as coisas organicamente, mais elas vão colher resultados que são duradouros, né? Tem gente, às vezes, que explode de alguma forma, mas daqui a pouco implode, porque não tem fundamento, né? E a gente tenta ajudar as pessoas a criarem fundamentos para elas irem sendo fiéis a Deus no pouco, daqui a pouco ele põe no muito, daqui a pouco aquele muito já é pouco, por mais que Deus vai dar, e cada vez ela vai sendo colocada em algo a mais que Deus tem para ela, porque ela está sendo fiel naquele estágio anterior. Então, o que a gente tenta fazer é ajudar as pessoas a entenderem isso e ficarem fiéis. Agora, uma outra coisa, vou te fazer mais uma pergunta para a gente encerrar aqui. Tá, legal. A transição para o digital. Ah, sim. Isso foi legal. Porque eu acho que eu de longe, né? Eu lembro várias vezes eu sentava, falei, Nelson, estava todo mundo fazendo um tanto de coisa e você estava falando, não, Júlio, eu estou lendo uns livros aí. Estou lendo uns livros. Você lembra? Estou mergulhando nos livros. Tá? Porque vai vir uma transição. A gente não sabia o que ia vir, o que ia acontecer com a música, porque era CD, né? E como que foi essa transição? Como você enxergou antes isso? Antes da transição, existia uma pirataria muito brava no Brasil. Ah, é verdade. Existia uma pirataria que era um clone. Uns caras, uns mau caráteres, uns bandidos mesmo, o cara tinha processo contra tudo. A gente foi descobrir depois, eles eram de descendência árabe, e montaram uma fábrica em São Paulo clandestina. Eles compraram as máquinas igual da fábrica. Como assim? Eles copiavam os CDs? O CD era uma master para ele mesmo. O CD é a master para fazer outro. Então, ele pegava um CD original, levava para a máquina dele, gerava uma master a partir daquele CD e injetava igual a fábrica injetava. Ele ia para um scanner poderoso, copiava a capinha. Tinha uma fábrica para fazer as capinhas, os estojinhos, fazia igualzinho, embalava. E eles acharam 2 atacadistas sem escrúpulo nenhum de música evangélica e começaram a escoar através desses caras e o negócio foi espalhando. Eu vendia um disco a 10, o sujeito vendia a 5. E aí minha venda despencou. Eu estava vendendo 40% e o pirata vendendo 60%. Uau! E aí eu falei assim, eu não consigo, eu acho que eu ouvi Deus errado. Isso foi 2010, 2011, sei lá.
acho que eu ouvi Deus errado, cara, que não é possível que Deus quer que eu faça, que eu vive esse perrengue aqui. Aí eu estava indo para São Paulo, eu viajei e falei assim, Deus, se você não me der uma resposta nessa viagem, eu volto e eu fecho a ONI. Eu preciso que você me responda. As orações que a gente faz são perigosas, né? Que se não falar, você volta e fecha. E eu voltaria e fecharia. Na semana anterior, eu tinha descoberto, o Fernandinho tinha gravado Nada Além do Sangue, e a gente pensou junto que era um domínio público e que alguém do Nordeste apresentou uma versão para ele do domínio público. E não era. O Matt Redman tinha feito uma adaptação do domínio público, a pessoa fez uma versão do Matt Redman, isso não ficou claro. Eu tenho um documento dessa pessoa falando que ela pegou em domínio público e fez aquilo, mas não era, a pessoa também não entendia, não foi mal intenção. Não existia internet direito, não tinha como checar. Eu sei que a gente vendia 80, 100 mil CDs assim, em 3, 4 dias. Né? Eu vendia uma tonelada de CD, o pessoal começou a me ligar que era uma versão maravilhosa do Matt Redman. Falei, nossa, já descobri. Fui atrás, comprei um CD, vi que na coletânea que o Matt Redman que tinha feito aquilo e a pessoa versionou. E eu tinha conhecido o dono da gravadora do Matt Redman, umas 2 semanas antes ele veio aqui em Belo Horizonte, eu interpretei ele no workshop que ele deu, levei ele no aeroporto, tinha um cartão dele. Quando eu descobri, na semana, eu estava indo para São Paulo, falei, antes de eu viajar, deixa eu mandar um e-mail já para esse cara logo para avisar que eu fiz bobagem. Eu, John, desculpa, é o Nelson, né? Eu fiz uma bobagem, gravei sua música aqui sem saber que era sua. Vendi, acho que foi 80 mil cópias. Vendi 80 mil cópias, estou te devendo direito autoral, não sei nem quanto é, mas eu preciso te pagar. Hoje é quinta, segunda-feira eu volto para casa, eu te pago. Por favor, me fala quanto que é. Mandei um e-mail, fui viajar, pedindo para Deus me dar uma resposta. A hora que eu aterrisei em São Paulo, aterrizo um voo da Inglaterra com 2 diretores da empresa desse cara. Uau! Eles foram para o Brasil fazer outra coisa. Eles queriam achar lá, acho que é a Cira Nascimento, que tinha as músicas gravadas, queriam fazer um projeto na Amazônia, era uma coisa assim. Eles me chamaram no hotel, me ligaram, me chamaram no hotel. Cheguei lá e falei, gente, até brinquei, vocês são bons cobradores. Eu falei que eu estou devendo na Inglaterra de manhã, passa 1h30, vocês já estão aqui comigo na porta, vou pagar. Eles falaram, não, tudo bem. Pedi desculpa, né? Eu falei, olha, desculpa, não sabia. Falaram, não, você foi a primeira pessoa que tratou a nossa música com dignidade no Brasil. A gente tem um contrato com uma editora, que até é uma multinacional, mas ela não sabe trabalhar a música cristã. E a gente fica refém, porque as pessoas usam e não pede licença, faz nada a ver, a gente não recebe o direito para o nosso autor. O nosso autor está sendo desonrado no Brasil. Você foi a primeira pessoa que fez algo certo com a nossa música, a gente quer te dar o nosso catálogo para você cuidar. Uau! Falei, cara, eu não sei nada de direito autoral, eu preciso de um tempo, eu preciso de 2 anos. Tudo na minha vida eu preciso de 2 anos para aprender. Aí você não, a gente tem um contrato de 2 anos com a editora ainda, você gasta seus 2 anos e aprende. Fui estudar, fui ler minhas coisas, estudar, montar os sistemas. Eles me deram 34 mil músicas para cuidar. Uau! Porque eu fui pagar uma. Glória a Deus, né? E aí era o catálogo da EMI Christian, que existia, agora está na Capital CMG, que foi comprado, né? E era o catálogo da Kingsway da Inglaterra, que era da gravadora do... Eles eram parceiros do Matt Redman e de outros lá. Do Tim Hughes, Ben Kenton, um monte de gente lá da época. Aí eu assumi esse catálogo. Para mim foi uma resposta, né? Mais do que claro que era para eu continuar. Não resolveu o meu problema de pirataria, não resolveu o meu problema financeiro daquela época, mas Deus me falou que era para eu ficar. Eu falei, então tá, então tem que passar por esse perrengue aqui dos piratas, ele vai passar. E eu comecei a estudar também música digital. E aí eu assumi essa editora, eu dei um resultado 10 vezes maiores para eles no primeiro ano, no outro ano 15 vezes em cima dos 10 vezes. Eles ficaram doidos, o que você fez? Eu falei, estou trabalhando, aprendi a fazer e estou fazendo. Eles começaram a me indicar para os outros colegas deles, que são concorrentes, mas colegas também, são todos amigos. Hoje a gente cuida de 263 mil obras, porque eu fui pagar essa uma. Uau! Então, é uma coisa que vale a pena fazer a coisa certa. Vale a pena fazer a coisa certa. Fazer que você core de alguma forma, né? E aí eu comecei a estudar sobre a música digital e ver como que ia ser. Já existiam várias iniciativas e eu ficava relutante para assinar algum contrato para alguém, para um intermediário distribuir minha música. Eu não queria ter um intermediário, eu queria ir direto no Spotify, eu queria ir direto na Deezer, eu queria ir direto no YouTube. Eu não queria passar por alguém que fosse lá, porque a receita ia diminuir. Por um tempo a gente teve um parceiro, que eu dividia com ele o resultado que eu tinha, mas os artistas não tinham prejuízo nenhum com isso, só que não funcionou a parceria com eles, eles não fizeram, a parte deles foi muito mal feita, e eu agradeci e criei o meu sistema. Foi quando existem 3 majors no mundo, a Sony, Universal e a Warner. Cada uma tem 1/4 da música do mundo.
Uau. Tem até um Netflix aí falando, mostrando como é que o Spotify aconteceu. Você vai ver essa história lá. Tem uns exageros, mas é muito parecido com aquilo. Então, se você tem um quarto de produto que uma empresa precisa, você tem um poder de negociar. Então, os três foram com muito poder em cima para negociar. Os independentes, como a gente, como vários seres independentes do mundo, ficaram, poxa, como é que nós vamos fazer? Solto, né? Não sabia O que acontece? Todos os países têm uma associação de música independente nacional. Nos Estados Unidos tem a A2IM, aqui tem a ABMI, Associação Brasileira de Música Independente. Eu me associei à ABMI e comecei a frequentar as reuniões da ABMI. E ela tem uma convenção anual. Hoje eu sou até diretor da ABMI lá, faço parte do quadro de diretores. Eu comecei ali aprender como é que as coisas funcionavam e foi criado na Europa uma cooperativa de selos independentes. Isso assim, a gente não vai querer deixar a música independente morrer. Nós temos que juntar todo mundo e a gente, em bloco, negociar com as plataformas. Se a gente tiver o mesmo tamanho desses outros, a gente vai ter o mesmo contrato. Se a gente tiver muito menor, a gente vai ter menos contratos. Aí ela começou a viajar o mundo todo nessas associações, oferecendo para quem quisesse, quem tivesse um selo relevante e quisesse ser membro. Se tivesse um selo pequeno, não caberia dentro da estrutura. Aí me convidaram, falei, tá bom, vou ser membro. E aí, hoje, a gente é membro de uma cooperativa que representa 18% da música mundial. Uau. E a gente vai lá no Spotify em bloco negociar, a gente vai lá no Deezer em bloco negociar, a gente vai em todas as plataformas em bloco negociar. Entendi. E quando eu entrego para o Spotify, eu falo, eu entrego baseado no contrato, porque eu sou da cooperativa, o contrato é da cooperativa. Aí eu entrego para ele com o meu sistema de entrega, mas eu uso o contrato da nossa cooperativa. Isso me tira 1,5% do meu royalties. Eu tenho que pagar para as cooperativas 1,5%, que é nada, mas eu tenho todos os recursos que os grandes têm. Eu tenho a mesma receita por 1.000 que os grandes têm. Tem hora que alguém fala, não, você não tem mesmo. Eu tenho. Eu provo que eu tenho, porque eu licencio os artistas para gravar com as outras gravadoras grandes. E elas me prestam um relatório. Quando chega o relatório, eu peço para o pessoal, compara aqui. Se na Sony, se na Universal, se na Warner, se não sei aonde, o valor por 1.000 do Spotify, do YouTube, está igual ao meu. É muito parecido. Assim, a diferença é a hora que eu sou um pouquinho mais, a outra sou um pouquinho menos, mas é uma variação que é normal de acontecer. Mas não é nada escabroso. E nunca é sempre mais para lá e menos para cá. Tem hora que eu ganhei mais, eles ganharam menos. Tem hora que inverte. Porque a receita também depende se as pessoas que estão te ouvindo são assinantes ou se ouvem propaganda. Então, se você tem mais assinantes, você ganha um pouquinho mais por 1.000 do que quem ouve só propaganda. Então, hoje, quais são as maiores plataformas de música? Brasil, YouTube e Spotify. É mesmo? Deezer não... Depois o Deezer, mas está mais abaixo. Assim, Deezer, Facebook, Instagram, quando as pessoas usam a sua música lá, eles pagam a receita para a gente. Resso, que é a plataforma de streaming do TikTok. Então, eles três estão no mesmo nível. Tá? YouTube, Spotify, Deezer... a Amazon está até mais um pouquinho. Aí Deezer, Facebook, Resso, depois a Apple, porque no Brasil não existe uma base de iPhone gigante para usar a Apple Music. No Brasil são 3 ou 4% dos celulares que são Apple. Todo o resto é Android. Então, dificilmente alguém que tem Android vai baixar Apple para fazer. Music, então, a Apple tem essa dificuldade no Brasil porque não tem uma base de celular gigante, sabe? E a gente tem um contrato com todos via... essa cooperativa. Com o YouTube a gente tem um contrato direto, porque o YouTube é um jeito diferente de funcionar. E por conta de eu ser editor dessas tantas milhares de músicas, eles pediram para o YouTube me dar os contratos que eu precisava para fazer o trabalho para eles. Então, eu falei, tá bom, me dá um contrato também para a Unimusic. Eu tenho um contrato direto. Hoje é um parceiro nível A. A gente é parceiro nível A do YouTube. O YouTube classifica parceiros em A, B ou C. A classificação é se você tem problemas de direitos lá, se você tem takedown, strike nos seus vídeos ou não. Se você está tudo licenciado e não dá dor de cabeça para o YouTube, você é considerado um parceiro A. Se você dá um pouquinho de dor de cabeça, você é um B. Se você dá muito, você é um C. Então, a gente é um parceiro nível A do YouTube por conta disso. E música é uma coisa fenomenal, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Música vai parar de ter música, não vai parar de ter música. Outro dia me perguntaram assim, a música cristã está acabando? Só se a igreja estiver acabando. Se a igreja estiver acabando, está acabando a música. E outra coisa também, a adoração vai acabar? Não tem. Não vai. Tipo assim,
Pelos Enquanto a séculos dos igreja tem música séculos, cristã. os 24 anciões, os seres viventes declarando eterna, santo, eterna, santo, santo, santo. Mas enquanto a gente estiver do Senhor. lado de cada terra, enquanto tem igreja, tem música cristã, gente. Não tem verdade. jeito de não ter. E uma das coisas que eu quero agradecer você, Nelson, porque eu creio que a gente fala muito sobre Jeremias e aquele cara que editorava as profecias dele, né? São as duas coisas, né? Eu sempre que penso, era o escriba, né? Barak, o nome dele significa abençoado. Ele teve uma vez que eles pegaram as profecias de Jeremias, puseram fogo, mas Barak já tinha escrito tudo, né? Ele escreveu e ele editou, registrou, né? E eu creio que muitas das coisas, ministérios como o de vocês, né, One Music, de realmente registrar aquilo. Eu estava ouvindo um dia desse um CD do Som da Chuva, né, que foi que gravou basicamente sem nenhum planejamento, né? Mas alguém captou aquilo, né? Som da Chuva 4 foi muito, 3 e o 4 foram muito sem roteiro nenhum. E aí, dá um rec simplesmente, aí, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. E eu acho que isso é muito precioso. E alguém captou aquilo para passar para a próxima geração. Para mostrar para aquilo. Está gravado. É verdade. Para a gente é muita honra fazer o que a gente faz. Outro dia eu falei para uma pessoa também, senhora, a gente me considero a One Music como um guardião da música cristã, para ficar dentro da genuinidade que ela tem que ficar. O que eu puder fazer para guardar isso, a gente vai fazer. E pronto, é uma honra para a gente servir, sabe? Amém. Servir é muito bom. Amém. E nós temos orado, queridos, para que Deus levante mais ministros de adoração, mais criatividade, mais canções, que o Senhor restaure, sabe aquilo que a gente estava falando no princípio? Restaure aquela inocência, singeleza de coração, aquele coração de falta servir. De pré-definição de pré-definição, despretensioso de querer controlar, mas simplesmente falar, estamos aqui diante dos santos, nós queremos o Senhor. E eu acho que essa pressão, somente você que é ministro ou músico, aquela pressão de que eu tenho que produzir, eu acho que, provavelmente eu trabalho com líderes, né? Muitos pastores estão adoecendo e adoeceram porque havia uma pressão. Você tem que multiplicar, você tem que crescer, você tem que produzir. E os músicos da adoração também, de repente... Você tem que fazer. Você tem que fazer, você tem que produzir, você tem que gerar, você tem que fazer isso, senão você fica para trás. Senão você é deixado para trás. Eu acho que isso é um fardo que Deus não colocou. Essa é outra doença desse século. Que nos Estados Unidos é classificada como FOMO. Fear of Missing Out. É o medo de estar ficando para trás. As redes sociais geram nas pessoas que usam muito a sensação de que elas estão sempre fazendo menos do que os outros estão fazendo. Então, essa coisa que você tem que produzir, você tem que fazer, ela é até potencializada com essa síndrome. Medo de estar ficando para trás. Eu estou fazendo mesmo, eu estou para trás dos outros. E não está. Se você estiver no passo de Deus, você está no lugar certo. Às vezes dá um passo para trás e andar para frente em Deus. Às vezes Deus quer que você regrida um pouquinho para você chegar num lugar para você andar para frente. Às vezes andar para trás e andar para frente. Né? Às vezes andar para frente você está andando para trás. Então, assim, tem que ter calma. Tem a geração que está aí está fazendo um ótimo trabalho, as outras gerações tem uma galera, estão aqui também, mas gente mais velha, geração é a mesma, gente mais velha, gente mais nova que é mais nova, está fazendo um trabalho muito bonito. E quanto mais essas pessoas estiverem em Deus, mais a gente consegue esse resultado. Para terminar, um conselho para esses ministros que estão começando agora. Ora muito, lê muita Bíblia, jejua muito. E deixa Deus fazer. Se Deus abriu a porta, senta do outro lado com tudo que você tem. Aprenda o que você tem que fazer quando Deus abrir sua porta. Se você não souber fazer, como se comportar depois que Deus abriu a porta, pode ser que você não consiga fazer tudo que você tem que fazer. Mas você não consegue abrir a porta, você não consegue fazer o que o Espírito Santo tem que fazer. Eu tenho muito temor de eu querer fazer o que o Espírito Santo está querendo fazer. Um produtor tem que ter muito temor de fazer o que o Espírito Santo quer fazer. Senão você demite o Espírito Santo e assume o lugar, vai ficar muito mal feito. É verdade. Né? A Bíblia fala que os sinais seguirão os que creem. Né? Então, o sinal é um ótimo seguidor, mas é um péssimo servo. Os resultados do que você faz são ótimos seguidores. Se você crê em Deus e faz a obra de Deus,
os resultados vão te seguir. Você vai ser empurrado para fazer as coisas. É verdade. Se você se empurrar para fazer as coisas, não vai dar certo. Já vi gente vender casa, vender carro, vender tudo para gravar disco na época do CD. Um monte de gente. O cara tem empresário bancando ele porque quer investir nele. Eu falei, cara, empresário, doa para esse cara que ele está fazendo a obra de Deus. Dá uma oferta e vai embora. Não fica caçando resultado, porque quem vai mandar nisso aqui é o seu dinheiro, não é Deus. Não tem jeito de você investir como empresário e não querer retorno. A não ser que você está fazendo entretenimento, né? Investir. Você, não, eu quero fazer missão. Então, não tem jeito de ter empresário fazendo missão, velho. Pega o seu dinheiro, dá para ele e some. Então, semeia, vai embora. Pode até ficar perto dele, mas não esquece, dinheiro foi, entendeu? Então, assim, se as pessoas quiserem criar experiência, se eles quiserem criar estratégia, se eles quiserem criar caminho e não deixar que Deus faça, eles estão fazendo errado, cara. Lá na frente o cara vai ficar frustrado. Você pode colher um pouquinho aqui, outro ali, fingir que está dando certo, falar uma mentirinha aqui, outro ali, enganar você mesmo, mas você não está no lugar que você tem que estar. Então, dá uns passos para trás, você vai estar andando para frente, redefine o que você quer, redefine seus conceitos, espera Deus fazer. Se Deus fizer, velho, abriu a porta, acabou, entra com os 2 pés, entra bem, acha parceiros para te ajudar, quem vai te distribuir, quem vai editar suas músicas, quem vai cuidar de redes sociais, quem vai fazer as coisas para te ajudar, gente séria de Deus que pode te ajudar a navegar e maximizar os resultados depois que Deus abrir uma porta. Verdade. Você está num lugar, você vai ser fiel nisso aqui, Deus vai te colocar num outro patamar. Fica quieto nesse outro patamar até que haja um outro patamar que Deus te coloca. E você vai crescendo naturalmente. Quando você perguntar para trás o que aconteceu, você vai falar, não sei como que eu cheguei aqui, mas eu estou aqui. Sabe, uma das maiores alegrias que eu tenho quando às vezes eu viajo em lugares. Essa semana mesmo eu estava aqui, pessoas que anos falaram, olha, tal canção, ou tal ministração, ou tal palavra 20 anos atrás. Você fala, eu sou fruto. Então, a gente não enxerga, né? Na hora, você não vê, mas lá atrás você tem vê muito os frutos. Fruto. Se você está fazendo a obra de Deus direitinho, você está deixando fruto para todo lado. Você não vai ver ele nascer, porque ele não nasce na hora, né? É verdade. Mas você deixou algo plantado. Então, assim, meu conselho é repensa o que você está fazendo, vê se você está trabalhando no lugar do Espírito Santo em algum lugar, cai fora, tira todo mundo que está fazendo a função que é de Deus fazer e deixa Deus fazer. Depois que ele fez, acha parceiros que são corretos para te ajudar a chegar nos lugares que você precisa. É simples, inverta a ordem das coisas que você vai chegar onde você precisa. Se você continuar forçando a barra, vai dar certo. Você vai ficar com 60, 70 e vai olhar para trás assim, o que eu fui fazer? Tudo errado, não deu certo. Nelson, muito obrigado, viu? Eu te agradeço. Amém. Gente, vamos orar aqui para esse pessoal. Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida do Nelson. Obrigado por esse tempo, mais um programa do Upper Chamber, mais um tempo conversando, Pai. Nós oramos para que o Senhor levante mais e mais ministros de adoração com um som do teu coração, Pai. E continua abençoando a Oni Music, abençoando o Nelson, abençoando, Pai, esse ministério de uma forma tremenda, Pai. Em nome de Jesus. Gente, brigadão, Deus abençoe vocês. Não esquece de dar o like aí. Seguir o canal. Aí, segue o canal. Faz tudo tem direito aí. Eu aprendi um tanto de palavra, engaja, tem que engajamento. Eu tô aprendendo tudo aí. Bom demais. Valeu, um abraço. Obrigado, valeu.